Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou botar o título aqui da live. Bate-papo extra. Selos à venda. Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, boa noite. Não falaremos de Rússia hoje, tá? Hoje não tem Rússia. Rússia entrou aí animada. Não tem Rússia hoje. Sinto muito. A KGB mandou a informação errada aí. Opa, Tudo bem, doutor? tudo bom, cara? Aí, Tudo Jola bem. Russa já comprou seus aqui, cara. Comprou selo. Antes de você nem tinha entrado, ela já tinha comprado. Isso é uma vergonha pra Pô, você, né, Adriano? isso é impressionante, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Mas Aliás, eu tava falando pra ela aqui que hoje não vai ter Rússia, não, cara. Que a KGB vai ter informou Rússia pra ela. não? Informou errado pra ela aí, Formou cara. errado. Rapaz, tu É. sabe que hoje a nossa live vai ter ilustração, porque eu recebi atrasado, né? Tem aqui Ah, instruções, eleições legislativas. Estás a ver aqui, ó. Tá, muito obrigado. Tem aqui em português, inglês e francês, tá? Estás a ver? Ministério, aqui tem o Ministério. Mas, Ministério da Daniel, Administração tem, Interna. tem alguém que vota nas eleições portuguesas que não fala português? Me conta. Alguém Acho que que vota sim. na eleição portuguesa e só fala francês. Tem alguém, cara? Cara, olha o tamanho da cédula, cara, de votação. A folha inteira, cara. Folha inteira. Isso é um desperdício ambiental, eu acho. O meio ambiente, pô, não agradece. A parte boa é Embora, que tem tão pouco eleitor, né, cara? Que eles devem imprimir umas ideias desse aí e dá pra fazer eleição. embora, cara, parece papel reciclado. Então, papel reciclado aí melhora um pouco a situação. É o mesmo Rapaz, papel desde a eleição de 1982, né? Eles vão cara, reciclando. eu sou do círculo eleitoral de fora da Europa. Tá aqui, círculo eleitoral de fora da Eu Europa. gosto, eu gosto da literalidade da parada, né? Porque É, qualquer outro círculo. país inventaria um nome, botaria você é da área extra número 3 e não, é o círculo de fora da Europa, pá. Não é Europa, E é é isto, fora é da isto. Europa. É isso. Cara, é muito partido aqui. É muito partido, cara. Pô, livre, Partido da Terra, reagir, incluir e Ah, tem Partido reciclar. Livre lá também, cara? Tem, cara, Partido É Livre, tá mesmo? aqui, é o primeiro da lista, Partido Livre. Você votou no Chega, né, que você falou? Na realidade, eu não votei porque a cédula chegou atrasada. Então já não Ai, podia mais mandar. você não votou. Então a cédula Meu tá Deus aqui. do céu. Ô, Daniel, não conta isso não, cara. Chegou A cédula atrasado, chegou Célula? Você atrasada, tá de cara, chegou brincadeira. atrasada. Não, tô falando sério. Mas aparentemente foi culpa do Correio do Brasil. Eu não duvido. Eles disseram que foi culpa do Correio do Brasil. Tu Mas por que duvida que disso? manda, por que que manda essa merda pra casa? Por que que você não vai no consulado votar, cara? Ah, sei lá, cara, não sei. Eu não sei. Pergunta pra ele por que que eles fazem assim. Então temos aqui, vamos à lista de partidos. Antes da live, eu acho que é importante a gente. Enquanto o pessoal tá entrando aí pra aquecer, vai. Quem Peraí, participou dessa peleja? só um minutinho, Ah, Daniel, que tem mais alguém que comprou selo aqui. Eu quero agradecer antes de você ah. começar. Ó, Cipassos comprou 3 selos, muito obrigado. Rafael.edu comprou também um selinho. Verônica Vieira TR comprou também, além da Jola Rússia, que também comprou 3 selos. Segue aí, Daniel. Então, antes da gente começar a live, para analisar as eleições portuguesas, estamos aqui mostrando uma cédula eleitoral verdadeira, original, né, que no caso não foi postada porque o pessoal falou que ficou presa em Curitiba, nos Correios. Deve ter sido. Curitiba, chega em Curitiba, fica lá nos Parou, Correios. não avança mais. Então, vamos à lista de partidos da peleja que participaram ontem. Livre, Partido da Terra, Reagir, Incluir e Reciclar, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos, Ergt, Aliança, Alternativa Democrática Nacional, Coligação Democrática Unitária, Partido Social Democrata, Partido Socialista, Pessoas, Animais e Natureza, Eu gosto desse, esse é bom. que é o Partido Verde de Portugal, né? É. Iniciativa Liberal, Partido Trabalhista Português, Volt, Portugal, Volt? Partido Volt. Volt é um Ah. partido de esquerda. Partido Popular, Movimento Alternativa Socialista e, por último, Chega. O Chega é o último da lista. Botarem. Tem que botar essa merda. Bota por último aí. Bota aí. O Chega é o último da lista, tá aqui o Chega. Mas aí a gente vai falar um pouco de quem saiu fortalecido, quem saiu enfraquecido dessa eleição de ontem. Foi quente, hein, cara? Foi quente, Foi muitas bom. reviravoltas. Vou começar explicando o contexto da política portuguesa.
que eu acho importante o pessoal entender. Claro que a gente tem aqui essa quantidade enorme de partidos, mas na prática só meia dúzia é que disputam para valer, né? Tem espaço para valer dentro da disputa pela Assembleia da República. O bastidor que eu queria dar para quem está aqui, antes da gente começar a gravar, Daniel, é que o Daniel é um profundo entendedor da política portuguesa, mas ninguém se interessa. Ninguém quer saber. Aí ele começa a puxar assunto, aí ele fala assim, tá bom. E aí, que isso, gente? aí o negócio morre. Aí o Daniel ele queria ter um espaço para ele poder falar. E aí o Petit Jornal é um espaço para isso, para ele poder explicar para ele tudo que ele sabe. O assunto do dia hoje é a eleição em Portugal, cara. Trending Topic no Twitter. Eu vi Trending Topic no Twitter, Tanguy. Como assim, mas é porque gente, a sua configuração é Portugal, né? Não, é Brasil mesmo. É Brasil? E tava lá do Brasil? É mesmo? Tava Trending Topic do Brasil. Veja você, cara. Caramba. Veja você. E a gente tem uma imensa audiência em Portugal. Isso é verdade. Isso é verdade. Então a gente deve isso à nossa imensa audiência em Portugal para analisar a dinâmica da política portuguesa, porque daqui a pouco vai ter a eleição na França, né? Aquela eleição. A eleição na França é uma a cada 15 anos, né? O presidente na França fica 15 anos, né, não dá trabalho. Não dá trabalho. É um negócio assim. É o presidente, foi Desde que a gente começou o Petit Jornal, a gente começou em 2016, só teve uma eleição na França. Só. Isso. Fica. Economia do gasto público. Não tem o cara na França fica, né? Fica, é tu mesmo. Fica aí, irmão. Fica aí. Você tem certeza que quer ser presidente, não? É longo prazo, hein? O cara, se ele se reelege na França, ele fica 20 anos no poder. É a vida toda, é a carreira. Por quê? A minha infância toda era o tal do Chirac. Porque, Chirac se elegeu, o Chirac não saiu nunca mais, cara, o Chirac. Um negócio assim. Era Chirac, era Mitterrand. Era Chirac, era Mitterrand. Mitterrand eu ainda lembro, é verdade. Eu peguei o Mitterrand no finalzinho, ainda lembro. Aí depois veio Chirac. Porra, Daniel, Mitterrand foi eleito em 1981. Porra, você tá velho pra cacete mesmo, hein? Não, mas eu lembro no final, né? Ele também ficou, sei lá, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Porque eleição na França é um tédio. Um tédio. Eleição em Portugal não é animada. A gente vai falar hoje, é puxação de tapete. Porra, é uma coisa boa, coisa agradável. E a gente vai falar sobre a germanização também da política portuguesa. Então eu vou falar sobre isso hoje. Porque, Tanguy, tá tudo ficando meio igual a Alemanha, sabe? Política europeia tá ficando tudo meio igual a Alemanha. Tá igualzinho. O Brasil também tá bem parecido com a Alemanha também. Tá similar. Não, hoje a gente não vai falar sobre Itália. A gente vai falar sobre Itália na quarta-feira. A reviravolta maravilhosa. O cara ficou. Ele queria. O Daniel, ele comprou a palavra cruzada dele. Ficou aquela que ele botou ali em cima da mesinha, ó, na saída, já com a canetinha preparada em cima. Assim, amanhã eu vou pegar esta porra, eu vou pra praça e eu não quero ninguém me torrando a minha paciência. Porra, elegeram o cara de novo. Sacanagem, eu fiquei com dó dele. Mas depois a gente explica isso na quarta-feira. Caralho! Quem falou, foi eleito uma porta. Dá uma porta de saída aí, eu posso sair antes. Não teve isso, São né? 7 anos de mandato, Daniel. O cara com 80 anos foi eleito há 7 anos de mandato. Porra, cara, coitado. Acabar com a velhice do cara. Acabou a velhice, acabou a aposentadoria do cara. Sujeira isso, cara. Sujeira. Porra, sacanagem, cara. É melhor ter botado. O Berlusconi pelo menos se ofereceu, né? Ele nem se ofereceu. Rapaz. Enfim, vamos começar Vamos falar de Portugal, Daniel. Vamos lá. Botar para gravar aqui. E vamos que vamos. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo extra do Petit Jornal. Esse bate-papo que está ficando tradição já das segundas-feiras. Estamos gravando aqui o podcast numa live no Instagram. E vamos falar sobre as eleições portuguesas, Tanguy. Ontem, domingo, 30 de janeiro de 2022, teve eleições em Portugal. E a gente vai analisar um pouco as repercussões, o que aconteceu, a dinâmica. Não é isso, Tanguy? Eu sei que você está muito animado com esse assunto. Eu tô animado. A eleição portuguesa é um negócio que eu gosto porque tem baixaria. Eu gosto de baixaria, eu gosto de. Você gosta? Eu gosto de puxação de tapete na última hora, você não sabe, aí de repente a pesquisa estava toda errada, e aí os dois que apareciam empatados, porra, tem 30 pontos de distância de um pro outro. É assim que eu gosto. Então, assim, só para dar a headline, que aí você vai começar a explicar aí todo o background. A gente tinha até pouco tempo a tal da geringonça, né? E a geringonça deu problema, ferrou a geringonça parou de funcionar e desespero. Porra, e agora?
vão ter que convocar novas eleições, o governo enfraquecido. Aí, de repente, o governo está enfraquecido do rapaz que é o Antônio Costa, né, do Partido Socialista, ganha de lavada, ele ganha com o partido dele sozinho, sem precisar fazer coligação nenhuma. Ele ganha mais do que a maioria, né, mais do que o mínimo necessário para ter a maioria no parlamento português, né, na Assembleia da República. E eu queria que você me explicasse o que aconteceu, Daniel. Você quer começar pela geringonça? O que era a geringonça? Qual foi o problema que deu na geringonça? Me conta aí. Pois é, Tanguy, acho que é importante a gente contextualizar o que aconteceu em Portugal nos últimos anos. A geringonça ela foi formada dentro de um contexto onde o partido mais votado tinha sido o PSD. O PSD em Portugal é o partido de centro-direita. Na altura, o líder do partido de centro-direita era o Passos Coelho, Pedro Passos Coelho, e ele teve ali, foi o partido mais votado, mas ele não tinha uma maioria absoluta para formar um governo. Consequentemente, o PS, o Partido Socialista, que tinha sido o segundo mais votado, formou uma aliança com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português. Os três juntos conseguiram ter a maioria e formaram um governo. Então passou-se a chamar de geringonça essa aliança feita pelo Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que são dois partidos bem mais à esquerda do Partido Socialista. A geringonça funcionou ali durante alguns anos, aos trancos e barrancos, como o próprio nome sugere, geringonça não é algo exatamente estável, então você tinha ali uma série de rusgas entre os membros dessa aliança, até que no final do ano passado, na hora de aprovar o orçamento do Estado, o orçamento do governo português para 2022, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português queriam inflar o orçamento do Estado, né? O que, na prática, colocaria Portugal em choque com a União Europeia, com as regras fiscais da União Europeia. O Partido Socialista não aceitou, o Partido Socialista queria um orçamento um pouco mais enxuto, e aí nós tivemos, na prática, o rompimento dessa aliança. O rompimento da aliança do Bloco de Esquerda, mais Partido Comunista Português, com o Partido Socialista. Diante disso, muita gente nesse momento meio que dava o governo do Antônio Costa como acabado. Como né? acabado. Assim, parecia que assim, a base dele, que já era uma base instável, ruiu. Né? E aí é que a situação começa a ficar curiosa. Pois é, o presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, embora o presidente em Portugal não tenha partido oficialmente, mas ele é um político histórico do PSD, que é justamente o inimigo do PS, o inimigo do Antônio Costa. E na época a gente chegou a falar aqui no Petit Jornal que o Marcelo Rebelo de Sousa nem deixou a bola quicar. Falou, gente, não tem, né? Pois é, não vai dar para vocês chegarem a um acordo, vou dissolver o governo e vou convocar eleições, que aliás é uma prerrogativa do presidente de Portugal, de uma república parlamentarista. E aconteceu mais ou menos o que você destacou, ou seja, esperava-se que o Antônio Costa e o Partido Socialista não teriam condições de formar um governo sem o Bloco de Esquerda e sem o Partido Comunista Português. E ao longo das últimas semanas, as sondagens, né, como se diz em Portugal, elas vinham apontando uma eleição muito apertada entre o PS, o Partido Socialista, de centro-esquerda, e o PSD, o Partido Social Democrata, de centro-direita, que, aliás, são os dois partidos que dominam a política portuguesa desde os anos 70. Desde os anos 70, a política portuguesa é dominada por esses dois partidos que formaram governo apenas uma única vez em meados da década de 80. Só para lembrar uma coisa, né? Quando se fala que era da década de 70 para cá, é importante lembrar que isso é meio que a vida democrática de Portugal. Né? Até a década de 70 você tinha o salazarismo. O Salazar morreu em 70, o salazarismo foi até a Revolução dos Cravos, né? Até 74. Então, quando a gente fala que eles se alternaram no poder, eles dominaram a cena portuguesa de 74 para cá, é basicamente a vida política democrática de Portugal, a última inteira. Então, de fato, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma vida relativamente estável do ponto de vista político que Portugal tem tido. São dois partidos de centro, um de centro-direita e um de centro-esquerda, disputando ali a hegemonia. O Partido Socialista muitas vezes se associa a um partido de esquerda, que é o Partido Comunista Português, é uma aliança muito tradicional, e o Partido Social Democrata se alia à CDS, que é um partido de direita. Então você costumava ter
digamos assim, dois partidos auxiliares na segunda divisão, mais ou menos, em termos de votação, que seria o Partido Comunista Português, à esquerda inclusive do PS, e a CDS, à direita do PSD. E os dois acabavam se apoiando muitas vezes nesses dois partidos, justamente para tentar formar um governo. Então, ao longo das últimas semanas, vinham ali com pesquisas apontando, olha, a eleição vai ser muito dura, PSD e PS estão com uma diferença ali de algo em torno de 1%, talvez 2%. Só que em Portugal, assim como todos os lugares onde o voto é facultativo, pesquisa é uma rabuda, né? Porque se você tiver uma abstenção alta, e no caso da eleição portuguesa de ontem, a abstenção foi superior a 40%, aí isso bagunça a pesquisa, né? Porque como é que você sabe se aquela pessoa efetivamente que foi pesquisada vai votar e assim por diante? O fato é que quando foram abertas as urnas, o PS teve uma votação muito expressiva e conseguiu ter votos sozinho para formar um governo. Ou Só seja, o PS... Só para trazer os dados aqui, Daniel, foram mais de 41% dos votos totais, o que é muito, muito, né? Isso aqui seria muito se fosse uma eleição presidencial majoritária. A gente está falando sobre uma eleição parlamentar. Um partido conseguir 41% dos votos, mais de 41% dos votos, é realmente impressionante. E aí, só para lembrar aqui alguns dados, né? A Assembleia da República em Portugal, no Parlamento português, tem 230 cadeiras, o que significa que com 115 você tem metade, você precisa de 116, portanto, para ter a maioria. Conseguiu 116, você tem maioria. O Partido Socialista sozinho, sem ajuda do Bloco de Esquerda e nem do Partido Comunista, conseguiu sozinho 117 cadeiras. Ou seja, é a reviravolta do que a gente tinha antes, né? De um Partido Socialista que parecia nas cordas, né? Um governo do Antônio Costa que parecia acabado, de repente ressurge sem precisar fazer aliança para ter maioria. Eu não sei se você sabe, né, se vai ter algum tipo de aliança, algum acordo com algum outro partido para aumentar a base ou não, né? Se o confortável você conseguir chegar a 2/3 do parlamento, mas sozinho o Antônio Costa conseguiu amealhar, né, em torno do partido dele, 41% dos votos, 117 cadeiras, não precisa negociar para ter maioria no parlamento português. Por enquanto não tem nenhuma sinalização de acordo, até porque o Antônio Costa me parece razoavelmente satisfeito. Ele antes tinha atraído o Partido Comunista Português e também o Bloco de Esquerda para a sua aliança e, consequentemente, tinha que fazer uma série de concessões a esses dois grupos. Você conversou esses dias com seu primo, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele está bem? Ele está bem, cara. Tá bem? Ele está um pouco abalado. Ele não esperava essa vitória tão expressiva do Antônio Costa e do Partido Socialista. Aliás, ele é apontado, inclusive, como um dos derrotados desse pleito eleitoral. E outros derrotados são o PSD, claro, o partido que, historicamente, o Marcelo Rebelo de Sousa fez parte, o partido que rivaliza com o Partido Socialista. E também saem derrotados, Tanguy, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que encolheram de forma muito significativa e saíram do governo. Optaram por sair do governo, né? Mais ou menos o sentido mais ou menos esse, né? Assim, não confiaram na proposta do governo e acabaram sendo ejetados do partido que ganhou a eleição. Né? Do bloco que ganhou a eleição. Isso. E tiveram uma votação muito inferior à votação que haviam tido na campanha anterior. Então, quem é que sai vitorioso? Em primeiro lugar, claro, o Partido Socialista, o Antônio Costa, que é o líder do Partido Socialista e vai continuar como primeiro-ministro aí por mais 4 anos, ainda mais se ele não forma uma coalizão, ele consegue levar o governo até o final. Quer dizer, a chance dele levar o governo até o final é muito significativa. Também sai vitorioso o Chega. O Chega, que é o movimento de extrema-direita, liderado pelo André Ventura. O Chega vem ganhando espaço e nessa eleição saiu como terceira força política de Portugal. Ou seja, o Chega só tem menos cadeiras do que o Partido Socialista e do que o Partido Social Democrata. Isso chamou muito a atenção. O líder do Chega comemorou de maneira muito significativa. Chamou muito a atenção na semana anterior também que o PSD já tinha anunciado que não faria, em hipótese alguma, aliança com o Chega. Ou seja, porque o Chega já dava sinais que teria uma boa votação, que teria um crescimento, e o líder do PSD era questionado. Bom, e se precisar formar um governo, você chama o Chega para formar um governo com ele? Ele tinha dito que não.
com Chega a gente não forma um governo, com eles nós não temos esse interesse. O que tornou ainda a ascensão do Chega ainda mais significativa, ou seja, nós somos a real oposição. Era isso que o André Ventura estava dizendo hoje. Não é o Partido Social Democrata. Esse Partido Social Democrata é o establishment. Esse pessoal que está governando Portugal há muitas décadas. Parece um discurso que eu tenho visto por aí. Tenho ouvido também isso. Tenho ouvido por aí um discurso parecido e tal, que eu sou a verdadeira oposição, que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista é tudo de esquerda. É tudo de esquerda, eu sou a verdadeira direita e tal. Enfim, é um discurso que tem tido eco na medida em que o Chega ganhou força nessas últimas eleições. Um outro partido que também ganhou expressão em Portugal nessa eleição foi a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, que são os liberais portugueses, muito inspirados no FDP da Alemanha, né, o Partido Liberal Alemão. Nisso é que me parece até que a eleição portuguesa se parece um pouco com a eleição alemã, tem se parecido mais. Porque você começa a ver o PS seria o Partido Social, seria o SPD, né, justamente alemão. O PSD português seria a CDU alemã, seria mais próxima disso. E você teria os liberais portugueses, a Iniciativa Liberal, que seria, a grosso modo, o FDP alemão. E tem o Chega, que é claramente a alternativa para a Alemanha. FD, Exatamente, que é claramente a alternativa para a Alemanha. Quer dizer, você tem aí os 4 maiores partidos hoje em Portugal, num certo sentido, um pouco parecidos com o que seriam os 4 maiores partidos alemães. Claro que, fazendo essa aproximação, a gente sempre comete algumas imprecisões, mas é apenas um exercício aqui para tentar entender o que está acontecendo e traçar paralelos em relação ao que há na Alemanha. Mas tem um ponto saudável aí nessa comparação, né? Assim como na Alemanha também, a CDU, que é o partido da Merkel, apesar de ser de centro-direita, em momento algum considerou a possibilidade de trazer a AfD para dentro do governo. Então, assim, é importante lembrar que a CDU, por exemplo, formou, né, ao longo dos mandatos todos da Merkel, durante uma boa parte do tempo, esteve coligada com a SPD, que é a centro-esquerda. Então, isso é um fenômeno que, por exemplo, no Brasil a gente não tem visto ao longo dos últimos tempos, né? Que é a centro-direita preferir fazer uma coligação com a centro-esquerda do que com a extrema-direita. Então, na Alemanha isso acontece, né? E se a gente puder confiar, né, no que disse, né, o Partido Social Democrata em Portugal, também não faria um movimento como esse em direção ao Chega. Então, esse é um ponto muito positivo, que deixa a extrema-direita dizer que é a única oposição, tomara que seja, né? Assim, aquela oposição que você consegue isolar e marcar muito bem. Aliás, eu não sei se é a sua impressão também, mas eu fiquei com a impressão que o Antônio Costa, né, o primeiro-ministro, né, o grande representante do Partido Socialista, ele acabou ganhando muito voto exatamente por bater mais pesado no Chega. O Chega me parece que é assim, o perfil da extrema-direita que tem no mundo todo, que tem um eleitorado muito fiel, mas também tem muitos detratores. Então, bater no Chega acabou rendendo votos também para o próprio Partido Socialista. A rejeição do Chega é muito grande, né? O Chega é um partido que, por ser tão rejeitado por um segmento expressivo da população, você ganha popularidade quando você bate nele. E, claro, a gente está falando de um partido que não tem exatamente um espaço como a extrema-direita chegou a ter em países até como a França. O Chega ainda é bem menor do que a extrema-direita em outros lugares do mundo. A França vai chegar na extrema-direita na eleição com 2 candidatos da extrema-direita, né? Então não, pois é, não é pouco. Somados, eles vão ter uma votação bastante razoável, né? Vão representar um pedaço significativo do eleitorado. Agora, um ponto muito importante é que, quando a gente olha para o PS, para o Partido Socialista, o Partido Socialista em Portugal é muito alinhado à Troika, né? Muito, assim como o PSD também era. Não são partidos de forma alguma de confrontação com a Europa. Só para explicar o que é Troika, né? Troika está falando sobre Banco Central Europeu, a União Europeia e o FMI, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, diferentemente de outros partidos à direita e à esquerda, que poderiam ser mais confrontadores da União Europeia, por razões diferentes, né? Os mais à direita argumentando um nacionalismo maior, dizendo que a União Europeia interfere em questões nacionais, e os mais à esquerda reclamando da austeridade imposta por Bruxelas, etc.
O PS não tem esse perfil, não é um país, não é um partido que vai entrar em confronto com a Troika, que vai entrar em confronto com a União Europeia. Pelo contrário, eu até mandei para você um meme mais cedo que brincava, que estava circulando em Portugal, que brincava justamente com isso, a Troika comemorando que o PS continua justamente à frente do governo. Porque a Troika exige justamente medidas de austeridade, tem mantido realmente todo aquele pacote que foi imposto a Portugal há alguns anos. E na Então, prática, Daniel, isso era um constrangimento na geringonça, né? Que sem você tinha dúvida, dois partidos bem mais à esquerda que não concordavam com esses pacotes de austeridade. Você tinha um partido socialista que era bem mais austero. Então, a geringonça era mais ou menos por causa disso também, né? Você tinha era um arranjo meio estranho, meio desconfortável. E o fato do Partido Socialista agora poder governar sem os partidos mais à esquerda que lhe travavam a possibilidade desse contato com a Troika, dá ao Antônio Costa, como se fosse assim, de fato um renascimento que dá ao Antônio Costa a possibilidade de ele fazer um novo governo a partir de agora muito mais livre, né? Muito mais um governo de consciência. Ele vai fazer aquilo que ele considera, que o Partido Socialista considera que é o correto a ser feito. Aqui, mais uma vez, tem que dar uma desconstruída nas palavras, né? Partido Socialista não significa um partido muito à esquerda, é um partido de centro-esquerda e que normalmente considera que os arranjos políticos e econômicos têm que ser seguidos. Os acordos têm que ser cumpridos. Aquilo que foi firmado, aquilo que foi combinado, tem que ser seguido à risca. Mas foi com a Troika, foi com o FMI, foi com a União Europeia. Não importa, é uma questão de credibilidade, uma questão de imagem, atração de investimentos, capacidade de se inserir, capacidade de ter crédito. Então está longe da posição que a gente consegue projetar no Partido Comunista ou no bloco da esquerda. pois é, esse elemento que você destacou me parece muito importante, porque a economia talvez fosse a principal dificuldade dessa geringonça, né? Porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não aceitavam as medidas de austeridade que vinham de Bruxelas, não aceitavam as medidas de austeridade da Troika, não aceitavam aquela visão mais fiscalista que os europeus impunham a Portugal, e o PS não, o PS aceitava, tentava negociar, tentava conversar dentro das possibilidades, mas aceitava e considerava que isso era algo importante. Tanto que a ruptura vem por questões orçamentárias. Vem por questões orçamentárias. Olha, a gente quer inflar, considera alguns programas sociais importantes, algumas políticas públicas importantes, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e o PS travava, dizendo não dá porque a gente tem compromissos, exatamente nessa linha que você está colocando, a gente tem compromissos e a gente não pode descumprir esses compromissos, porque é uma questão de credibilidade, nós não podemos arranhar nossa imagem junto aos nossos parceiros europeus. E outra coisa que contribuiu muito para ele, né, contribuiu muito para a popularidade do Partido Socialista, para conseguir esses 41%, é uma sensação de êxito na questão da vacinação. Ou seja, ao lidar com a pandemia, a avaliação que os portugueses fazem é de ter sido um partido muito hábil, né, muito ágil na hora de lidar com a pandemia. Então, a vacinação, a gente comentou muito isso aqui, né, ela demorou para começar, assim como na Europa como um todo, houve uma demora, aquela ideia de uma coordenação de todo mundo, parecia um mastodonte para conseguir iniciar a vacinação. Mas quando a vacinação teve início, Portugal conseguiu avançar muito rapidamente. E outra coisa que sempre contribui muito, né? Que são estímulos fiscais. A gente está falando aqui sobre austeridade e tal, mas num contexto de pandemia, Portugal também foi relativamente agressivo no sentido de liberar mais estímulos. Isso naturalmente faz com que a população portuguesa sinta que está sendo mais abastecida com grana, tem mais dinheiro sendo liberado, tem mais crédito, tem mais grana circulando, você está combatendo o desemprego. Então, a impressão que se deu o tempo todo foi que ninguém considera que o governo do Partido Socialista foi o melhor da história, mas que num contexto como esse, num contexto difícil como esse, em tempos de pandemia, de recessão, complicado, fez um belo trabalho, foi o que foi necessário para que o Antônio Costa conseguisse esses 41% em torno do Partido Socialista, né? Lembrando que os estímulos fiscais vieram principalmente de captações feitas pela União Europeia. Isso. Quer dizer, não foram feitas exatamente pelo governo português. O que, aliás, é mais um vetor, mais um fator que ajuda a explicar por que o Antônio Costa não queria qualquer tipo de ruído com a Europa. Esses pacotes fiscais, essas captações bilionárias que foram feitas pela União Europeia, elas ainda não tiveram a totalidade dos recursos liberados.
Portanto, eu não vou ficar fazendo loucuras aqui, não vou ficar propondo coisas sem sentido no orçamento do Estado, sob pena de arranhar a liberação de recursos que podem impulsionar a economia através de um estímulo fiscal bancado pela Europa. Então, e isso é um elemento que ajuda a explicar ainda mais por que o PS foi duro na negociação com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português, o que acabou culminando, inclusive com essa ruptura da geringonça. Quer dizer, no caso específico da pandemia da Covid-19, esses estímulos fiscais foram coordenados pela União Europeia, o que, aliás, é uma diferença muito importante em comparação, principalmente, à crise de 2008, que foi meio que cada um para um lado. Nesse caso, não. A coordenação europeia foi fundamental, a Europa tomou isso para si e foi algo que fortaleceu, inclusive, o bloco. Maravilha. A gente vai acompanhar aqui, né, Daniel? A gente vai ter, assim, nos episódios que a gente vai ter pela frente ainda de bate-papo, enfim, nas colunas individuais, a gente vai acompanhar também a própria formação do governo. Favas contadas, o Antônio Costa permanece como primeiro-ministro, deu assim, uma reviravolta inacreditável. Assim, era difícil imaginar um resultado como esse. Alguns poucos meses atrás, era mais difícil ainda olhando as projeções de votos. Só para a gente trazer aqui um dado, Daniel, você falou aí que estavam falando entre uma diferença, talvez, de 2 pontos percentuais para o vencedor, quem quer que fosse. O Partido Socialista teve 41% dos votos, o Partido Social Democrata teve 27,8%, ou seja, são 13, né? 13 pontos percentuais, quase 14 pontos percentuais de diferença de um para o outro. É muito expressivo, é realmente uma lavada inacreditável, ao passo que o Chega, né, que a gente já comentou aqui, da extrema-direita, teve cerca de 7% dos votos, se torna, portanto, né, se consolida como a terceira força na política portuguesa. Então a gente vai continuar acompanhando para conseguir imaginar como é que vai ser esse equilíbrio, qual é o caminho que o Antônio Costa dá para esse novo governo dele. Um elemento importante é que, certamente, esse esvaziamento do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda inflou os votos do PS. Né? Muito provavelmente é reflexo disso. Em compensação, o PSD ele foi esvaziado pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Quer dizer, talvez isso ajude a entender um pouco esse movimento que você acabou de descrever. O PCP e o Bloco de Esquerda minguando e com seus votos migrando para o PS, e com o PSD acontecendo exatamente o contrário. Ele perdendo espaço para 2 partidos, um liberal e um de extrema-direita. Maravilha. Daniel, tem mais comentários sobre Portugal aí, cara? Não, por hoje acho que está bom. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Né? Nós estamos aqui gravando esse bate-papo extra por conta justamente dos apoiadores que chegam junto, que mantêm o nosso projeto de pé. O Petit é uma mídia independente, sem qualquer tipo de patrocínio ou produtora por trás. Então fica aqui o nosso imenso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal e o convite para você se tornar apoiador lá no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma seção Apoio Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. E tem uma maneira de apoiar o Petit Jornal gratuitamente, né? Você não gasta nada, na verdade você curte ainda mais, que é ouvindo o Petit Jornal pela Orelo. Orelo é um aplicativo, né, que valoriza muito os produtores de conteúdo, é parceiro do Petit Jornal, a gente agradece aqui, um abraço aí pessoal do Orelo. Você pode tanto baixar o aplicativo quanto procurar a Orelo na versão web, e a gente convida também para conhecer o nosso projeto paralelo, né, o nosso outro projeto, o projeto gêmeo, né, do podcast do Petit Jornal, que é o Petit Cursos, né, que são os cursos que a gente oferece aqui no Petit Jornal. E nós temos um podcast, um curso, Daniel, cursos, na verdade, que são streaming, Daniel. Ou seja, a pessoa entra em um curso. Vamos imaginar que a pessoa esteja interessada em saber sobre Balcãs. Eu quero entender aquela zona que é a Guerra da Bósnia. Eu quero saber o que a Sérvia está fazendo. Eu quero entender qual é o papel da Croácia, por que o Kosovo dá tanta treta. Você entra lá, assiste as aulas, pode assistir as aulas ao vivo e fica liberado para assistir qualquer aula da biblioteca de aulas que a gente já tenha gravado. Então, assim, uma mata da braba, e para isso você acessa o outro site, que é o www.petcursos.com.br. O preço também tá mamatinha, né, Daniel? Vamos dar uma reajustada nesse preço aí, Daniel? Tá Eu muito sei que barato, você é cara. contra, você é um cara Tá que muito quer ficar barato. reajustando, mas por Tá enquanto vai barato ficar. demais. Por enquanto vai dar tempo para as pessoas Tá aproveitar. bom, então. Então tá bom. É isso, Daniel. Forte abraço. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Ô, rapaz, Gravou aí, chefia? gravou, foi tudo bem aqui, correu tudo bem, tudo tranquilo.
Pronto. Ó, o pessoal segue comprando selos, tá? Comprando Segue selo. comprando selos. 10 pessoas compraram selo. Andressa Ramos Vieira comprou selo. Muito obrigado, Andressa. Obrigado, Andressa. rlobo.jpg comprou também. Aliás, tá sempre aí também, né? Rlobo, muito obrigado. Ângela 3MS comprou também selo. Muito obrigado. Arthur Kretzer comprou selo também. Obrigado. Obrigado. Sai pra lá. Pô, sai pra lá é complicado, né? Você fala o nome da pessoa, ela já tá te dando fora aqui. Sai pra lá, 3 selos também, obrigado. Tiane Legal, 2 selos. Cipassos, 3 selinhos. Rafael.edu comprou também. Verônica Vieira e Giola Russa comprou também 3 selos. Muito obrigado a todo mundo que comprou selo. É uma das formas que você tem de financiar o Petit Jornal, de ajudar o Petit Jornal. Lembrando, né, só reiterando que o Daniel falou agora há pouquinho, a gente não tem patrocinador, não tem produtora. Produtora é a gente, né, Daniel? Tem o uso do celular aqui, uso do computador, captação de áudio, o servidor, captação de áudio, é tudo a gente que faz. Então, se você quiser ajudar o Petit Jornal, você compra o selinho aqui também, que ajuda bastante. Sapalá mandou mais uma mensagem aí. É isso, né, Daniel? Mais algum ponto aí, cara? Rapaz, estão perguntando aqui o que são esses selos, Tanguy. Tem uma pessoa que perguntou aqui, Tanguy. Pô, você não explicou o que são os selos? São formas de... Mas o cara da economia é você, Daniel. Você que tinha que explicar o que é selo, mas tudo bem, eu vou quebrar esse galho. Faça isso. Selo é uma maneira que você tem de financiar, de ajudar a remunerar quem está produzindo conteúdo aqui no Instagram. Então tem um lugarzinho aí. Né? Aqui em cima ou aqui embaixo, ou do lado, algum lugar por aqui, tem um botãozinho que você clica lá, bota assim, comprar selo. E aí você escolhe lá como é que você vai comprar o selo. Você pode comprar 1, 2 ou 3 selos, tem um valor lá direitinho e o valor pinga pra gente. Então, olha que beleza, hein? E a parte boa, viu, Daniel? O Instagram não fica com nada, viu? Aí é no amor mesmo. O Instagram mesmo, não fica com cara? nada. Comprou, a gente recebe 100%. Mas aquele desconto que você me disse que tinha, você embolsou? Não, aquilo são custos de marketing. Que taxa um investimento, de publicidade? Não, um investimento grande que eu estou fazendo aí para o marketing do Petit Jornal. Aí entendi. Aí teve aquele desconto de 43% para depois a gente dividir. Rapaz, 43% tá pior que imposto de renda da França, hein, cara? Você, aliás, Daniel, já parou de dar Tomigué aí? Não consigo comprar selo, botar selo para vender. Daniel já aprendeu como é que vende selo. Não aparece, eu já te mostrei, você não também não sabe o que vai você, resolver. Não acredito. Lari C. Borges comprou mais 2 selos aí. Obrigado, Lari. Lari C. Borges. Mas eu já te mostrei, cara. Eu vou te mandar o telefone aí pra tua casa. Eu vou mandar o portador aí. Aí você resolve pra mim. Trabalha enquanto eles dormem. Você tem que matar um leão por dia, você tem que dar um jeito de resolver isso. Eu vou te mandar um negócio de coach aí. E aí você vai ter a motivação para você resolver isso. Olha, Lari tá fazendo aniversário. Parabéns para ela. Lari. Parabéns, Lari. O aniversário dela e o selo da gente. Muito obrigado, Lari. Muito obrigado. Feliz aniversário. Amo o Petit. Isso aí. Pessoal, recomendo o Petit também, tá? Isso é uma das coisas mais importantes. A gente fala sobre financiamento e tal, mas assim, a maneira que vocês mais podem ajudar o Petit é recomendando, assim, indica. É verdade. Fala para as pessoas, boca a boca, pra gente é essencial pro êxito do podcast. Daniel, é isso. Me manda esse áudio aí que hoje eu vou por minha conta. Vou editar hoje, hein? Pô, não costuma não. Era sem tempo, né? Não costuma não, vou mandar mas agora. hoje pode deixar que eu edito. Tá pronto aqui já. Valeu. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau.